Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando bastante, com os familiares e amigos bem também, e que tudo permaneça bem até o final dessa quarentena. Trouxe para vocês aqui uma aula do capítulo 8 do livro 3, que vai falar de atmosfera, aula para o primeiro ano do ensino médio. Vamos falar um contexto geral de atmosfera. A atmosfera é a nossa camada gasosa que envolve a Terra. Ela é muito importante para a nossa sobrevivência e ela que ajuda a compor a nossa biosfera. Ela é importante para que a gente tenha vida aqui na Terra. Ela é composta por gases, vapor d'água e partículas que a gente chama de aerossóis. A principal composição da atmosfera a grande maioria, 78%, tem livros que trazem até um pouco mais que isso, 79, 80%, de nitrogênio, 21% ou 20% de oxigênio e o restinho, 1%, até um pouquinho menos, dos outros gases, como metano, vapor d'água, enfim. Gás carbônico, esses gases, eles são essa junção toda de gases toda a composição que a gente tem ao redor da Terra e justamente ela está por causa da força gravitacional, ela permanece, essas partículas permanecem nessa forma, nessas camadas no quais a gente vai falar agora. Um resuminho, né, em relação aqui às 5 camadas que a Terra tem. Tá bom? A gente vai falar de cada uma mais à frente. Aqui eu trouxe essa escala para a gente ter uma noção de distância que essas camadas estão, ou de espessura dessas camadas. E aí agora vamos falar um pouquinho de cada uma. A troposfera. A troposfera é a camada que está mais próxima daqui da gente. É onde está a concentração de gases que são importantes para a nossa sobrevivência, é onde fica retido a poluição, ou seja, de gases que são de emissão antrópica, né? Os seres humanos acabam enviando também, né? Porque nós também temos, por exemplo, gases tóxicos que saem de vulcões, mas a grande maioria dos gases nocivos para a gente somos nós mesmos que estamos liberando na atmosfera, e é onde acontecem os eventos meteorológicos, ou seja, chuva, as nuvens, elas acontecem nesta camada próxima da gente, tá bom? Tem aí um dimensionador, ela tem cerca de 12 quilômetros, e aí mostrou pra gente aí o tamanho do Monte Everest, por exemplo, que o Monte Everest acaba até ultrapassando essa camada. Estratosfera é onde está a camada de ozônio. Mais ou menos na metade da estratosfera, nós temos uma camada de gás, ozônio, que é um gás que filtra os raios ultravioletas. E eles também servem como uma estufa que permite a sobrevivência aqui na Terra. Ou seja, filtra os gases para que não cheguem de forma pura e nociva aos seres vivos, de um modo geral, e também segura o calor para que não se perca nas outras camadas e a gente congele aqui, digamos. Mesosfera. Temperaturas bem baixas, extremamente fria. Essa camada ela é responsável em fragmentar os meteoros. Os grandes meteoros, eles chegam o tempo inteiro ali do universo e eles batem nessa camada e ela faz uma camada de proteção, eles se fragmentam e não chegam meteoros tão grandes. Aqui é o que protege a gente de não ter tanta destruição em relação a meteoros. Na termosfera já é uma camada muito quente. É justamente aonde acontece, por causa dos gases, a aurora boreal, ou a aurora austral, né, no norte ou no sul, e aonde estão os satélites artificiais. Ou seja, é ali mesmo que tem as correntes de TV, enfim, me sumiu a palavra. As ondas, lembrei. As ondas
para TV, para rádio e os satélites que a gente coloca lá para o funcionamento disso tudo. Nós temos a exosfera, né, que é a camada mais lá acima. Enfim, são quando as moléculas já estão se perdendo no espaço, são mais de 10 mil quilômetros, é onde a gente encontra um vácuo, onde já não tem mais a presença de oxigênio, já é bem a última camada da Terra mesmo, da nossa atmosfera. Vamos falar um pouquinho desse efeito estufa. Eu tirei essa imagem do nosso livro, então se não ficar bem visível para vocês no vídeo, vejam elas no livro, tá bom? Que era mais para poder mostrar como que funciona. O Sol batendo aqui na nossa camada de ozônio, parte dela é filtrada para que os raios não cheguem tão nocivos, parte ela é refletida e retorna, né, através desses filtros. A parte que é absorvida, a Terra fica retida aqui na Terra e ela é liberada quando o Sol não está presente naquele momento, ou seja, ela fica sendo liberada ao longo da noite. O que isso significa? Que justamente no momento que o Sol não está presente, né, naquela área que o Sol não está presente naquele momento, é o que mantém o aquecimento da Terra de forma perfeita para que ela não resfrie muito rápido e congele tudo. E leva justamente o tempo até o aparecimento novamente do Sol. Se vocês forem observar, mais ou menos em torno de 5 horas da manhã aqui no Brasil, é o momento mais frio que a gente tem. Por quê? Porque a Terra já liberou quase todo o calor que ela acumulou durante o dia e já está pronta para receber novamente a radiação solar. Sistema bem perfeito, que é justamente o sistema que permite a vida aqui na Terra. Quando a gente fala de um desequilíbrio do efeito estufa, que começou a acontecer principalmente pós-revolução industrial, é que foi havendo uma concentração desses gases poluentes, fazendo com que essa camada ficasse mais espessa e concentrando mais calor do que deveria aqui na Terra. Então, acaba aumentando os níveis, a temperatura climática de um modo global, que também acaba ficando nocivo. Ou seja, esse efeito estufa é para tornar adequado a sobrevivência. Menos que ele é nocivo, mais concentração de gases para aumentar, para aquecer mais essa estufa também é nocivo. Buraco da camada de ozônio. A gente ouve muito falar isso e principalmente, né, pós-revolução industrial e a criação do CFC, que são os produtos usados em aerosóis, que estavam, né? Porque hoje, graças a Deus, não se usa muito. Nos desodorantes, nos aparelhos de ar-condicionado, de refrigeração de um modo geral para geladeiras, foi constatado que eles entravam num processo químico lá na camada de ozônio e ia diminuindo esse gás ozônio, fazendo buracos nessa camada. E principalmente nas áreas polares. Ou seja, deixando que a passagem dos raios ultravioletas fosse mais intensa nessas áreas, ameaçando a sobrevivência humana, de vegetais, animais, enfim. Esse assunto foi colocado em pauta no Protocolo de Montreal, onde, lá em 1987, começou a se ter muita preocupação com esse fator e os países se comprometeram a diminuir o uso de CFC até conseguir substituir esse produto por outros aerosóis não tão degradantes, né, para a camada de ozônio. E aí hoje a gente já tem a grande maioria dos aerosóis que a gente usa, já não usam mais o CFC.
quando eu era mais nova, era muito comum você ver nas embalagens dos aerosóis, quando isso já estava sendo modificado, livre de CFC, para poder justamente incentivar a venda e dizer que aquele produto já não era tão nocivo à camada de ozônio, consequentemente, a nossa vida, porque a gente depende dessa camada. Temos aí, pós esse protocolo, que é um dos poucos protocolos que teve sucesso de verdade, como estava esse buraco da camada de ozônio e como ele foi se recuperando, né? Nós conseguimos ver em verde, ainda temos que recuperar um pouco mais, mas já é bastante recuperado. E aí agora a gente vai falar de formação de vento. Primeiro a gente precisa entender como que o vento funciona, como que as correntes, o fluxo de ar, ela funciona. Quanto mais alto a gente vai, certo? O ar vai ficando mais frio e mais denso. Quanto mais baixo, o ar é mais quente e menos denso. Por que a gente precisa saber disso? Porque é justamente por causa disso que acontece esse processo físico, esse fluxo, esse roda-moinho que vai fazendo aqui no fluxo de ar. O ar frio, ele acaba sendo puxado para baixo por causa do seu peso, né? Ele está mais denso e empurra o ar quente que vai subir e para se resfriar. Então, esse ciclo fica sendo repetido. O ar quente sobe, se esfria lá em cima, se torna frio, fica mais denso e desce. E fica, então, havendo essa circulação. Lembrando que o ar quente no continente, ele é mais intenso, porque a Terra recebe esse fluxo de radiação e libera mais rápido do que acontece, por exemplo, no oceano. Então, esse fluxo, ele sai sempre das áreas mais aquecidas, no caso o continente, e se resfria mais nas áreas oceânicas, tá bom? E a gente vai entender por que precisa entender desse processo quando a gente está falando de uma escala mundial. Para a gente entender a circulação da atmosfera. Olha só, a gente acabou de saber que as áreas mais frias tendem a circular e trocar de posição com as áreas mais quentes. Nas áreas equatoriais, ó a setinha aqui, as áreas próximas à linha do Equador, são as áreas que vão liberar os ventos mais aquecidos para fazer a troca com as áreas mais frias. E esse processo ele acontece em três formas diferentes, em três localizações diferentes, dependendo da latitude que isso está acontecendo. Mas sempre havendo essa troca. Quando a gente fala dos ventos alísios, são os ventos que eles justamente estão vindo das áreas quentes, acontecendo das áreas quentes e fazendo essas trocas. Essas áreas, esses ventos trazem muita umidade. Por isso que essas áreas são áreas muito chuvosas. As áreas equatoriais tendem a ser muito chuvosas. São ventos quentes, carregados de muita umidade. Jamais distanciando um pouco mais das áreas próximas dos polos ou de latitudes médias, nós já vamos ter áreas de massa mais fria e mais seca. Então, justamente são as áreas que têm as formações desérticas, se vocês forem pararem para observar. Esse processo ele acontece no norte e no sul. Reparem, essas linhazinhas de trocas ficam acontecendo essa troca e formando vento nessas áreas do norte e no sul. O encontro desse processo que acontece no norte, desse processo que acontece no sul, que forma a zona de convergência intertropical, ou seja, é justamente o encontro
desses ventos. Ventos mais aquecidos, que vêm do norte, ventos mais aquecidos que vêm do sul, tá bom? Nós temos, nesta área aqui, a célula de Hadley, que são onde tem maior incidência desses ventos mais aquecidos, maior troca, e é uma área muito chuvosa. Nós temos a área de Ferrel, que já acontece nas áreas de latitude média, né? Que são as áreas de ventos mais secos e de temperaturas médias, né? Não são tão baixas. E as células polares, que são as áreas de circulação extremamente secas e muito frias, né? Porque acaba que a evaporação de água ali é muito pequena e se mantém muito frias, tá bom? E aí, nós temos o processo de formação de ciclones, que acontece principalmente nas áreas mais aquecidas, oceânicas, tá bom? Que tem a ver com as zonas de baixa e alta pressão. Só vou voltar aqui para tentar deixar isso mais claro. As zonas de alta pressão, que são as zonas mais aquecidas, lembra que a gente conversou aqui? Alta pressão puxa o ar. As zonas de baixa pressão puxa o ar das zonas de alta pressão. Por isso que faz toda essa circulação dos ventos. E isso acontece também nessas áreas. E são justamente as áreas de baixa pressão atmosférica que se formam em cima do oceano que acontecem os ciclones, ou seja, os grandes movimentos de vento, né? As tempestades tropicais que acabam sendo até destruidoras. E também tem as diferenças se eles acontecem na parte continental ou oceânica. E aí, até para o vídeo não ficar muito extenso e porque os meus métodos, né, é mais interessante você assistir com movimentos, eu botei esse link do YouTube de uma aula que mostra com todos os movimentos possíveis para entender justamente como se formam os ciclones e a diferença entre ciclones, tornados e furacões. Então, para complementar essa videoaula que eu fiz, eu peço que no final vocês cliquem aí nesse link para ver essa outra videoaula que vai falar dos processos de ciclone. Essa não foi eu que fiz, mas eu achei que ficou bem melhor do que se eu conseguisse fazê-la aqui com os baixos recursos que eu tenho no momento, né? Porque estamos fazendo esses vídeos das nossas casas. Tá bom, pessoal? Manda dúvida para mim. Leiam o capítulo, que é muito importante. As imagens do livro são bastante interessantes para poder entender, porque vem explicando um passo a passo bem bacana que vai ajudar a complementar o que foi falado aqui nessa videoaula. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.